Já parou para pensar no poder transformador daqueles momentos silenciosos antes de adormecer? Quando o mundo desacelera, quando as luzes se apagam, quando finalmente nos rendemos ao descanso que nosso corpo e alma tanto necessitam. É nesse intervalo precioso entre o fim de um dia agitado e o sono profundo que encontramos um dos tesouros mais valiosos da vida espiritual, a oração noturna. Em um mundo que parece girar cada vez mais rápido, onde notificações constantes competem por nossa atenção e onde o ocupado virou quase um distintivo de honra, descobrir um momento de quietude para conectar-se com Deus tornou-se não apenas um desafio, mas uma necessidade vital para nossa saúde espiritual. E que momento poderia ser mais perfeito que aquele em que o dia finalmente se rende à noite, quando as preocupações terrenas naturalmente começam a ceder espaço ao silêncio? A oração antes de dormir não é uma prática nova. Ao longo da história, pessoas de fé têm encontrado nesse hábito simples uma fonte inesgotável de paz, esperança e renovação espiritual. Reis e profetas, como Davi, que escreveu: "Quando me deito, logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança", conheciam o valor desses momentos. Jesus mesmo, em meio a dias intensos de ministério, buscava momentos de solitude para comunhão com o Pai. Existe algo especialmente sagrado no ato de encerrar o dia em diálogo com o Criador. É como fechar um capítulo com gratidão pelo que foi vivido e, ao mesmo tempo, preparar o coração para as páginas ainda não escritas do amanhã. É um momento de entrega, de confiança, de reconhecimento de que, mesmo enquanto dormimos, Deus continua trabalhando, como diz o salmista. Ele concede o sono àqueles a quem ama. Nessa jornada de descoberta sobre o poder da oração noturna, exploraremos 4 dimensões fundamentais dessa prática. Como ela nos proporciona um momento especial de gratidão e reflexão. Como se torna um poderoso alívio para o estresse e a ansiedade acumulados durante o dia. Como fortalece nossa conexão espiritual com Deus e como nos prepara internamente para um novo amanhecer cheio de possibilidades. Mais do que uma simples prática religiosa ou um item na lista de tarefas diárias, descobriremos que orar antes de dormir é um ato de amor, tanto por Deus quanto por nós mesmos. É reconhecer que fomos criados para viver em relacionamento contínuo com nosso Criador, e que esse relacionamento floresce não apenas nos grandes momentos de adoração coletiva, mas também, e talvez principalmente, nos momentos íntimos de quietude, quando apenas nós e Deus preenchemos o silêncio do quarto escurecido. Vamos juntos redescobrir esse tesouro muitas vezes negligenciado em nossos dias acelerados. Vamos explorar como transformar os últimos momentos de consciência em um portal para a presença divina. Pois talvez, como descobriram tantos antes de nós, seja justamente ao fechar os olhos para este mundo que conseguimos enxergar mais claramente o eterno. Imagine o fim de um longo dia. As luzes se apagam, o mundo desacelera, e finalmente chega aquele precioso momento em que podemos descansar nossas mentes e corpos cansados. É neste instante que encontramos uma das maiores oportunidades para conectar nosso coração com Deus, através da oração noturna. Um momento de gratidão e reflexão que transforma não apenas nossa noite, mas toda a nossa perspectiva sobre a vida. Você já percebeu como o silêncio da noite tem um poder especial? É como se Deus preparasse esse momento para nos falar mais de perto, sem as distrações que preenchem nossos dias agitados. Quando nos ajoelhamos ou simplesmente fechamos os olhos antes de dormir, abrimos um canal direto com o Criador, permitindo que sua paz inunde nosso ser. Como diz o livro de Salmos: "Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Aquele trabalhador que volta exausto para casa após um dia de esforço, a mãe que finalmente coloca os filhos para dormir, o estudante que encerra uma longa jornada de estudos. Todos encontram no momento da oração noturna um refúgio para suas almas. Não é necessário usar palavras rebuscadas ou orações longas e complexas. Deus se deleita em ouvir as expressões sinceras de gratidão que brotam do nosso coração. Pense em Maria, a mãe de Jesus,
que guardava todas as coisas em seu coração e ponderava sobre elas. Após dias intensos acompanhando seu filho, certamente suas noites eram momentos de profunda reflexão e gratidão. Esse exemplo nos ensina que podemos, ao final do dia, repassar mentalmente diante de Deus cada acontecimento, cada bênção recebida, por menor que pareça. Um simples obrigado pelo ar que respirei hoje já é uma poderosa declaração de reconhecimento da bondade divina. Você chegou em casa em segurança? Agradeça. Teve alimento na sua mesa? Reconheça essa bênção. Recebeu uma palavra de encorajamento de um amigo? Expresse sua gratidão. Como ensina Paulo em sua carta aos Tessalonicenses, sejam agradecidos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Lembro-me de João, um amigo que passou por momentos difíceis em seu trabalho. Ele me contou que começou a praticar a gratidão em suas orações noturnas, mesmo quando seu dia havia sido desafiador. No início, era difícil encontrar motivos para agradecer, confessou ele. Mas aos poucos percebi que mesmo nos dias mais sombrios, havia pequenas luzes de bondade divina que eu não tinha notado. Esta prática transformou não apenas seu sono, que se tornou mais tranquilo, mas também sua perspectiva diante das dificuldades. A oração antes de dormir também nos permite revisar nosso comportamento diário com sinceridade. Como naquele momento em que Davi escreveu: examinem seus corações em seus leitos e silenciem, não para nos castigarmos pelos erros, mas para reconhecê-los diante de um Deus que já nos perdoou em Cristo. Este exercício de autoexame nos ajuda a crescer espiritualmente e a buscar uma vida que honre cada vez mais a Deus. Muitas vezes, entramos em nossos quartos carregando pesos invisíveis, preocupações com o futuro, mágoas do passado, ansiedades do presente. A oração noturna é o momento de entregar esses fardos. Como ensina Pedro em sua carta, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Imagine-se literalmente entregando cada preocupação nas mãos amorosas do Pai. Visualize esse gesto enquanto ora. Sinta o alívio de não precisar carregar esses pesos sozinho. As crianças nos ensinam muito sobre a simplicidade da oração. Minha pequena sobrinha sempre termina seu dia agradecendo a Deus por coisas que nós adultos muitas vezes consideramos banais. O sabor do sorvete que tomou, o abraço da professora, a borboleta que viu no jardim. Esta pureza nos lembra das palavras de Jesus quando disse: deixem vir a mim as crianças, pois delas é o reino dos céus. A gratidão infantil, sincera e descomplicada é um modelo para nossas orações. O silêncio da noite também nos permite ouvir a voz suave de Deus. Na História de Samuel, lemos como o jovem aprendeu a reconhecer essa voz durante a noite, quando tudo estava quieto. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo, disse ele. Nossa oração noturna não deve ser apenas um monólogo, mas um diálogo. Depois de falar, permita-se momentos de silêncio para sentir a presença e ouvir os suaves sussurros divinos em seu coração. Quando estabelecemos o hábito da oração noturna de gratidão e reflexão, criamos um ciclo virtuoso. Dormimos melhor, acordamos mais renovados e enfrentamos o novo dia com mais esperança. Como afirma o livro de Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Que possamos, cada noite, antes que o sono nos envolva, abrir nossos corações em gratidão sincera, transformando nosso quarto em um santuário de comunhão com Deus. Pois é nestes momentos, simples porém profundos, que encontramos a paz que excede todo entendimento, aquela que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus, proporcionando não apenas um sono tranquilo, mas uma vida plena de significado e propósito. Você já se deitou na cama com a mente agitada, repassando todos os problemas do dia, preocupado com o amanhã, incapaz de encontrar o descanso que seu corpo tanto precisa? Esse turbilhão mental é uma experiência comum em nossa sociedade, acelerada, mas existe um remédio poderoso que não requer receita médica: a oração antes de dormir.
Imagine seu coração como um vaso que, ao longo do dia, vai acumulando gotas de preocupação, tensão e ansiedade. Chegamos ao fim do dia, muitas vezes, transbordando de emoções pesadas que roubam nossa paz. A oração noturna funciona como um ato de derramar esse conteúdo aos pés de Deus, esvaziando nosso coração para que possamos descansar verdadeiramente. Uma bela promessa nas palavras de Jesus que diz: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Este convite divino revela que Deus compreende nossa necessidade de alívio. Ele sabe que carregamos fardos que não fomos projetados para suportar sozinhos. Quando nos voltamos para Ele em oração antes de dormir, não estamos apenas seguindo um ritual religioso. Estamos aceitando um convite amoroso para descarregar nossas preocupações. Ana, uma professora que conheço, sofria com insônia crônica. Medicamentos traziam efeitos colaterais indesejados e nada parecia funcionar. Comecei a reservar 15 minutos antes de dormir para conversar com Deus como se Ele estivesse sentado na beirada da minha cama, contou ela. No início, eu apenas reclamava dos meus problemas, mas aos poucos percebi que estava entregando cada preocupação em mãos muito mais capazes que as minhas. 3 meses depois, Ana dormia melhor do que havia dormido em anos. O apóstolo Pedro nos aconselha a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Essa instrução é especialmente valiosa no momento de deitar. Visualize este exercício. Ao orar, nomeie cada preocupação específica. Senhor, entrego a Ti esta conta para pagar. Coloco em Tuas mãos a conversa difícil que terei amanhã. Confio-Te a saúde do meu filho. E imagine-se literalmente transferindo esses pesos de seus ombros para os ombros infinitamente mais fortes do Criador. Há uma razão científica pela qual isso funciona também. Quando oramos com fé, nosso corpo responde. A respiração se acalma, os batimentos cardíacos desaceleram e hormônios do estresse como o cortisol diminuem. Não é coincidência que Davi tenha escrito: "Em paz me deito e logo pego no sono, pois só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança." O salmista havia descoberto que entregar suas preocupações a Deus resultava em um sono tranquilo e reparador. Lembro-me de Carlos, um empresário que enfrentava uma grave crise financeira. As noites se tornaram um tormento de cenários catastróficos e planejamentos ansiosos. Comecei a praticar o que chamo de transferência de responsabilidade através da oração, explicou. Eu dizia: Deus, este negócio é Teu também. Fiz o que estava ao meu alcance hoje. Agora, enquanto durmo, continua Tu o trabalho. Isso não resolveu magicamente meus problemas, mas me permitiu dormir o suficiente para enfrentá-los com clareza mental no dia seguinte. Paulo, em sua carta aos Filipenses, oferece uma receita poderosa contra a ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Note a promessa. Não é que todos os problemas desaparecerão, mas que uma paz inexplicável guardará seu coração e mente. Esta paz é como um guardião noturno que protege seu sono. Enquanto você descansa, ela monta guarda, impedindo que pensamentos intrusos de preocupação invadam seu descanso. É um presente divino para aqueles que aprendem a entregar suas cargas antes de dormir. É comovente pensar que o próprio Jesus buscava momentos de solidão para orar, frequentemente à noite. Os evangelhos relatam que ele se retirava para lugares isolados, muitas vezes após dias exaustivos de ministério. Se o Filho de Deus precisava desses momentos de conexão com o Pai para renovar suas forças, quanto mais nós. Muitas vezes lidamos com nossos problemas como crianças teimosas que se recusam a soltar um brinquedo quebrado. Agarramo-nos às nossas preocupações, revirando-as na mente como se isso pudesse consertá-las. A oração noturna é o momento de abrir as mãos e dizer: Pai, não sei como consertar isso, mas sei que Tu sabes.
Maria, mãe de um adolescente em fase rebelde, compartilhou como a oração noturna transformou sua experiência. Eu passava as noites em claro, imaginando onde meu filho estaria, com quem, fazendo o quê. Um dia minha amiga me disse algo que mudou tudo. Quando você não pode estar com seu filho, Deus está. Quando você dorme, Deus continua alerta. Comecei a entregar meu filho em oração todas as noites, visualizando-o cercado pela proteção divina. O sono voltou e com ele minha sanidade para lidar com a situação durante o dia. A Escritura nos lembra que o Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Que bela percepção! O sono não é apenas uma necessidade biológica, mas um presente divino, um sinal do amor de Deus por nós. Quando entregamos nossas preocupações em oração, permitimos que esse presente seja plenamente desfrutado. Estabeleça um ritual simples. Antes de fechar os olhos, reserve alguns minutos para liberar todas as tensões do dia. Nome cada preocupação, cada medo, cada plano inacabado e entregue-os um por um ao cuidado do Pai Celestial. Então, como uma criança que se aninha nos braços seguros de seu pai, permita-se relaxar completamente, sabendo que está protegido, amado e cuidado durante a noite. O que acontece quando regamos uma planta todos os dias? Ela cresce, floresce, dá frutos. E o que acontece quando nos esquecemos de regá-la? Aos poucos, ela murcha, enfraquece e pode até perecer. Nossa relação com Deus funciona de maneira semelhante. A oração diária, especialmente aquela feita antes de dormir, é como a água que nutre e fortalece nossa conexão espiritual. Você já observou como os relacionamentos em sua vida precisam de atenção regular? Com seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, quando passamos tempo de qualidade juntos, a relação floresce. Quando negligenciamos esse tempo, aos poucos o vínculo vai se enfraquecendo. Nosso relacionamento com Deus segue o mesmo princípio. Ele está sempre presente, sempre disponível, mas somos nós que precisamos cultivar essa intimidade diária. O rei Davi compreendia profundamente o valor dessa conexão diária. Ele escreveu: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, faço minhas queixas e lamentos e ele ouve a minha voz. Esta prática constante resultou em um relacionamento tão íntimo com Deus que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. A oração noturna era parte fundamental desse ritmo espiritual. No silêncio da noite, quando as distrações diminuem, encontramos um espaço especial para essa intimidade. Pedro, um carpinteiro de 68 anos que conheço, compartilhou comigo algo precioso. Durante o dia, converso com Deus enquanto trabalho, mas são diálogos apressados, como quem fala com um amigo enquanto caminha. À noite, porém, é diferente. É como se finalmente sentássemos juntos na varanda, sem pressa, sem interrupções. É quando realmente nos conectamos. Essa imagem da varanda captura perfeitamente o que acontece na oração noturna. Não é apenas um momento para pedir ou agradecer, mas para simplesmente estar na presença de Deus, cultivando uma amizade que se aprofunda com o tempo. O próprio Jesus valorizava esses momentos. Os evangelhos nos contam que, muito antes do amanhecer, Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Ele buscava esses momentos de conexão íntima com o Pai. Pense em Marta e Maria, as irmãs que receberam Jesus em sua casa. Enquanto Marta se ocupava com muitos afazeres, Maria sentou-se aos pés do Mestre para ouvi-lo. Quando Marta reclamou, Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. A oração antes de dormir é nosso momento de ser como Maria, escolhendo a melhor parte, a intimidade com Deus. Para Joana, uma jovem enfermeira que trabalha em turnos exaustivos, esse momento se tornou essencial. Trabalho em um ambiente onde vejo sofrimento diariamente. Se não renovasse minha conexão com Deus todas as noites, acho que meu coração endureceria com o tempo. Essa conversa sincera antes de dormir é como recarregar minha bateria espiritual. No dia seguinte, posso novamente ser instrumento do amor de Deus para meus pacientes. Esta é uma verdade profunda.
A conexão regular com Deus através da oração noturna não beneficia apenas a nós mesmos, mas transborda para todos ao nosso redor. Como uma fonte que, estando cheia, pode saciar a sede de muitos, nossa vida, espiritual alimentada pela oração regular, se torna um manancial de bênçãos para quem nos rodeia. O apóstolo Paulo nos instrui a orar sem cessar, criando uma vida de constante comunhão com Deus. A oração noturna se torna um pilar dessa prática contínua, um momento fixo em nossa rotina que nos ajuda a manter essa conexão ao longo do dia. É como a âncora de um navio. Mesmo quando as ondas da vida nos balançam, permanecemos firmemente ligados ao nosso porto seguro. Algumas pessoas me perguntam: como faço para tornar minha oração noturna mais significativa? Compartilho o que aprendi com Samuel, um senhor que mantém um diário de oração há mais de 40 anos. Comece tratando Deus como alguém que está realmente presente no quarto, não como uma ideia distante ou uma força impessoal, mas como alguém que está ali sentado na beirada da sua cama, olhando para você com amor. Converse como falaria com seu melhor amigo. Seja honesto, vulnerável. Com o tempo, você sentirá sua presença de forma cada vez mais tangível. Esta prática de visualizar Deus presente conosco tem fundamento bíblico. Tiago nos diz para aproximarmos-nos de Deus, e Ele se aproximará de nós. É uma promessa maravilhosa. Cada passo que damos em direção a Deus, Ele dá um em nossa direção. A oração noturna regular torna-se assim um caminho de aproximação constante. Lembro-me de uma família que conheci durante uma viagem. Eles tinham um ritual tocante. Todas as noites antes de dormir, os filhos adolescentes entravam no quarto dos pais para um momento de oração em família. Começamos isso quando eram pequenos, explicou a mãe. E mesmo agora, adolescentes com agenda cheia e amigos chamando, eles não abrem mão desse momento. É nosso ponto de encontro espiritual, onde reforçamos não apenas nossa conexão com Deus, mas também nossos laços familiares. Existem momentos na vida em que sentimos Deus distante, como se nossas orações atingissem apenas o teto do quarto. Essas noites escuras da alma, como chamava São João da Cruz, são períodos de aparente silêncio divino. É aqui que a disciplina da oração noturna se mostra mais valiosa. Continuamos orando não porque sentimos algo especial, mas porque confiamos na promessa de que Ele está sempre conosco, como escreveu o profeta. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ricardo, após perder o filho em um acidente, passou por essa experiência. Durante meses, minhas orações noturnas eram apenas lágrimas silenciosas. Eu não sentia nada, apenas dor, mas continuei me ajoelhando todas as noites, mesmo sem palavras. Um dia percebi que aquele hábito tinha me mantido conectado a Deus, mesmo quando eu não conseguia sentir sua presença. Foi minha âncora na tempestade. Assim como uma árvore desenvolve raízes mais profundas durante períodos de seca, buscando água em camadas mais fundas do solo, nossa fé pode se aprofundar nos momentos de aparente silêncio divino. A oração noturna constante, mesmo quando parece infrutífera, está fortalecendo raízes invisíveis que sustentarão nossa vida espiritual nos momentos mais desafiadores. Que possamos, como o salmista, declarar: de noite, a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Que cada noite, antes de entregarmos nossa consciência ao sono, possamos fortalecer esse vínculo precioso com aquele que nos criou, nos redimiu e nos sustenta com amor eterno. Você já reparou como nos sentimos ao acordar depois de uma noite em que dormimos profundamente em paz? Há uma sensação singular de renovação, como se tivéssemos sido recriados durante o sono. Esta não é apenas uma impressão, uma verdade espiritual profunda. A oração antes de dormir funciona como uma preparação sagrada para o amanhecer que virá, um investimento espiritual que colheremos ao abrir os olhos para um novo dia. Imagine um fazendeiro que, antes de se recolher para a noite, prepara cuidadosamente suas sementes e ferramentas para o trabalho do dia seguinte. De modo semelhante, quando nos dedicamos à oração noturna,
Estamos preparando o terreno da nossa alma para as oportunidades e desafios que nos aguardam ao amanhecer. É como se, através da oração, plantássemos sementes divinas que germinarão com os primeiros raios da manhã. O salmista compreendia bem essa conexão entre a noite e o amanhecer quando escreveu: De manhã ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ele sabia que a manhã trazia novas misericórdias, mas também entendia a importância de se preparar espiritualmente para recebê-las. A oração noturna é essa ponte que conecta o dia que termina ao dia que ainda não nasceu. Conheço Roberto, um professor universitário que enfrentava grande ansiedade por causa das aulas que ministrava. Comecei a orar todas as noites especificamente pelo dia seguinte, contou ele. Visualizava cada turma, cada aluno problemático, cada desafio que poderia surgir e entregava tudo nas mãos de Deus. A transformação foi impressionante. Não que os problemas desaparecessem magicamente, mas eu acordava com uma clareza e confiança que antes não tinha. Era como se durante a noite Deus tivesse trabalhado em mim, preparando-me internamente. Esta experiência de Roberto ecoa o que lemos no livro de Jó. Ele dá sabedoria no meio da noite e instrui o coração do homem durante o sono. Há algo misterioso e poderoso que acontece quando entregamos nosso amanhã a Deus antes de adormecer. É como se, ao soltarmos o controle através da oração, abrimos espaço para que a sabedoria divina trabalhe em nós enquanto descansamos. Pense em como Jesus preparou seus discípulos. Na véspera de eventos significativos, frequentemente o encontramos em oração. Antes de escolher os 12 apóstolos, passou a noite orando a Deus. Antes da crucificação, orou intensamente no Getsêmani. Seu exemplo nos ensina que os grandes momentos merecem preparação espiritual e que a noite é um tempo privilegiado para isso. Mariana, mãe de 3 crianças pequenas, descobriu o poder dessa prática em sua rotina familiar. Comecei a perceber que os dias que começavam com correria e estresse geralmente seguiam assim até o fim. Um dia decidi mudar minha abordagem. Antes de dormir, passei a orar pelos primeiros momentos da manhã seguinte, pedindo especificamente por paz e direção. Foi transformador. É como se Deus preparasse o caminho durante a noite. Agora consigo acordar alguns minutos antes das crianças e ter um tempo de quietude que define o tom do dia inteiro. A experiência de Mariana nos lembra o que está escrito. Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz, pela manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Quando oramos à noite pelo amanhecer que virá, plantamos sementes de esperança que florescem com os primeiros raios do sol. Há uma sabedoria antiga na tradição dos monges que dividiam suas orações em horas canônicas, incluindo as completas, última oração antes de dormir, e as laudes, primeira oração da manhã. Eles compreendiam que essas 2 orações estavam intimamente ligadas, a primeira preparando o terreno para a segunda, como uma ponte espiritual sobre o rio do Sintus Sono conectando as margens do ontem e do amanhã. Talvez você se pergunte, como posso orar pelo amanhã se não sei o que ele me reserva? Esta é justamente a beleza desta prática. Ao contrário do planejamento puramente humano, a oração pelo novo dia reconhece nossa limitação e confia na onisciência divina. Como nos ensina Tiago, em vez disso, deviam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Não oramos como quem dita a Deus o roteiro do amanhã, mas como quem entrega o dia vindouro em suas mãos sábias. Lucas, um jovem empresário, compartilhou como essa prática o ajudou em momentos de incerteza profissional. Quando estamos enfrentando decisões difíceis no trabalho, oro especificamente na noite anterior às reuniões importantes. Mas aprendi a não apenas pedir resultados específicos, e sim sabedoria, discernimento e paz para o dia seguinte. Percebi que muitas vezes Deus responde não mudando as circunstâncias, mas me preparando internamente para enfrentá-las. Essa preparação interna é um dos grandes tesouros da oração noturna. Como diz o provérbio, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos,
e Ele endireitará as tuas veredas. Quando oramos pelo amanhã, estamos literalmente reconhecendo-o nos caminhos que ainda vamos trilhar. Considere o exemplo bíblico de Ester, que antes de se apresentar ao rei, uma ação que poderia custar sua vida, passou 3 dias em jejum e oração. Ela não apenas orou no momento da crise, mas se preparou espiritualmente com antecedência. Sua história nos lembra que a preparação espiritual antecede grandes momentos de coragem e decisão. Dona Clara, uma senhora de 84 anos com uma fé inabalável, tem um ritual inspirador. Toda noite, antes de dormir, ela separa as roupas que usará no dia seguinte, coloca-as sobre uma cadeira, impõe as mãos sobre elas e ora: Senhor, abençoa o dia que ainda não nasceu. Veste-me não apenas com estas roupas, mas com força, compaixão e sabedoria para o que vier. Este simples ritual simboliza perfeitamente a essência da oração como preparação para um novo amanhecer. Esta prática também nos ajuda a cultivar uma perspectiva de esperança. O profeta Jeremias escreveu: As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Quando oramos à noite pelo dia seguinte, estamos nos alinhando com este ritmo divino de renovação, reconhecendo que, independentemente dos desafios enfrentados hoje, o amanhã traz consigo novas oportunidades de experimentar a graça de Deus. Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos oferece uma chave importante. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Note que ele não diz apenas para apresentarmos nossos pedidos, mas para fazê-lo com ação de graças. Quando oramos pelo amanhã que ainda não chegou, já agradecendo pelas bênçãos que ele trará, estamos exercitando uma fé que transcende o tempo e se ancora nas promessas eternas. André, um médico que frequentemente faz plantões noturnos, compartilhou como transformou essas horas solitárias. Antes de cada plantão, oro não apenas por mim, mas por cada paciente que ainda não conheci que atenderei durante a madrugada. É incrível como isso mudou minha perspectiva. Agora cada novo paciente que chega não é uma interrupção do meu descanso, mas alguém por quem já orei, alguém que Deus colocou em meu caminho naquela noite específica. Que possamos, como André, ver cada novo dia não como um acidente ou uma sequência aleatória de eventos, mas como um presente divino, cuidadosamente preparado. E que nossa oração noturna seja o momento em que, com humildade e esperança, nos preparamos para desembrulhar esse presente quando os primeiros raios de sol anunciarem um novo amanhecer. Ao chegarmos ao final desta reflexão sobre a oração, antes de dormir, percebemos que este hábito aparentemente simples carrega um poder transformador que vai muito além do que poderíamos imaginar. Como uma pequena semente que, plantada no solo fértil da noite, germina e floresce em bênçãos que colhemos ao amanhecer e ao longo de toda a nossa jornada. Relembrando nossa caminhada, vimos como a oração noturna nos proporciona um precioso momento de gratidão e reflexão, permitindo-nos fechar o dia reconhecendo as bênçãos recebidas e aprendendo com as experiências vividas. Descobrimos seu poder como bálsamo para a alma, aliviando o estresse e a ansiedade quando entregamos nossos fardos nas mãos amorosas de Deus. Exploramos como esse hábito constante fortalece nossa conexão espiritual, cultivando um relacionamento íntimo e profundo com nosso Criador. E contemplamos como, através desta prática, nos preparamos internamente para receber um novo amanhecer com esperança renovada e confiança inabalável. A beleza da oração noturna reside em sua simplicidade acessível a todos. Não requer títulos acadêmicos, não exige vocabulário rebuscado, não demanda rituais complexos, precisa apenas de um coração sincero que se abre diante de Deus nos momentos finais do dia. Como disse o salmista, acheguemo-nos, pois, com confiança, ao trono da graça. Esta é a essência da oração antes de dormir. A confiança de uma criança que, antes de fechar os olhos, busca o abraço seguro do Pai. Maria, uma senhora de 92 anos que conheci durante uma visita pastoral,
compartilhou uma sabedoria valiosa. Filho, há 80 anos oro todas as noites antes de dormir. Nunca fui rica, nunca fui famosa, nunca viajei para longe. Mas nessas conversas noturnas com Deus, visitei lugares do Espírito que nenhum avião poderia me levar. E em todos esses anos, nunca me senti sozinha, nem mesmo nas noites mais escuras. Que testemunho poderoso de uma vida sustentada pela oração. Talvez você esteja no início dessa jornada, apenas descobrindo o poder da oração noturna. Ou talvez seja um viajante experiente que se beneficia desse hábito há anos. Independentemente de onde você esteja nesse caminho, lembre-se de que cada noite oferece uma nova oportunidade de encontro. Cada momento de silêncio antes do sono é um convite para a intimidade divina. Em um mundo que raramente desacelera, que constantemente nos empurra para a próxima tarefa, para a próxima conquista,